O assunto que iremos abordar hoje é o poder da fé. E segundo a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Desta forma, a fé ela vai além da nossa capacidade de entendimento e além da nossa razão. Fé não é imaginar ou desejar as coisas que não existem. Ao contrário, é a convicção, é a certeza da realidade, daquilo que ainda não existe. Eu posso dizer que a fé ela é uma cena imaginária ou uma imagem, um quadro imaginário de um momento em que você deseja viver e traz para a tua mente como se já estivesse vivendo neste exato momento. E quando você vive aqui na sua mente, você vive também no mundo espiritual. Só que você não tem que viver este momento como se estivesse no passado e nem como se estivesse no futuro. É como se você estivesse vivendo isso agora, neste exato momento. E se você viveu isso nesse exato momento, agora você fica com o coração tranquilo. Por quê? Porque se você viveu no mundo espiritual, isso vai se materializar no mundo físico. E se você me perguntasse, então, se eu tenho fé, eu queria ter mais fé, como posso adquirir mais fé? Adquirir mais fé, segundo a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, diz que todos nascemos com uma medida de fé. E se todos nascemos com uma medida de fé, é preciso que eu exercite e eu desenvolva esta fé. A história ela nos mostra que pessoas comuns realizaram feitos extraordinários por aquilo que eles acreditavam, pela fé que eles acreditavam. Por exemplo, Nelson Mandela, que lutou contra o apartheid. Ele tinha a fé e ele via o resultado daquilo que ele almejava. Martin Luther King, que lutou contra a desigualdade social. Ele tinha uma fé e ele acreditava naquilo que ele lutava. E o resultado foi a realização do desejo da fé de cada um daqueles homens. Existem 3 métodos que você pode usar para desenvolver sua fé. E eu quero compartilhar com você agora. O primeiro método é que você tem que ter uma mente gerenciada. Porque todos os dias você é bombardeado com pensamentos tóxicos e negativos através do que você vê, do que você ouve, do que você lê, do que você assiste e tudo isso se torna uma matéria-prima para a mente construir ideias e pensamentos. Leia Provérbios capítulo 4, versículo 23. Outro método que você pode usar para desenvolver a sua fé é tendo palavras gerenciadas. Porque tudo que eu falo tem impacto não somente na minha vida, mas na vida de outras pessoas. E não só no meu presente, como também no meu futuro. Tanto que Deus criou o universo pelo poder da palavra que proferiu. E nós criamos o nosso mundo pelo poder da palavra que proferimos, porque somos imagem e semelhança de Deus. A fé, ela opera quando falamos. Não fale tudo que vem à sua mente, à sua cabeça. Analise antes de falar. Perceba se é bom ou ruim. Perceba se é positivo ou negativo. E perceba se traz vida ou morte. Leia Provérbios capítulo 29, versículo 20. E outro método que é tão poderoso como é o poder da gratidão. Porque a gratidão ela tem que ser um estilo de vida que deve ser intencionalmente implantada na vida de cada ser humano. Porque quando nós reclamamos, nós permanecemos dando volta ao redor do mesmo problema. E quando rompemos com esse ciclo de reclamação, que é difícil, porque a mente ela vicia neste ato, tudo que você reclama tende a piorar. E tudo que você foca aumenta. Quer ver um exemplo? Se você foca em doenças, você se torna mais doente. Se você foca em perseguições, você se sente mais perseguido. Mas se você começa a focar em saúde, você se sente mais curado. E se você foca no milagre, você já é o milagre. Então, se você for grato, você é mais feliz, você é mais positivo, você é mais realizado.
Porque a pessoa que usa o poder da gratidão, ela vive esse sobrenatural de Deus na sua vida. E existe 3 tipos de fé. A primeira fé que existe é a fé natural. É aquela fé que quando você nasce, tudo que você acredita é uma fé. Tudo que você acreditar, eu acredito que vai ter um novo dia. Isso é fé. Você já nasce com isso, porque todos nascemos com uma medida de fé. E existe a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é aquela fé em que as pessoas que têm uma espiritualidade, que buscam uma espiritualidade, ela tem essa fé sobrenatural. Mas existe uma terceira fé que ela é muito mais poderosa, de que é a fé natural e a fé sobrenatural. É a fé que vem do Espírito Santo, que é o dom da fé. Esse tipo de fé ele não é concedido a todos os cristãos, mas é concedido a todos que querem ser cheios do Espírito Santo. Porque ele é um dom do Espírito Santo. E é por meio desse dom que os servos do Senhor, eles ressuscitam mortos e eles fazem grandes sinais e maravilhas, curas, quebra de maldição, libertação. Por quê? Porque é através desse dom da fé que quem tem o Espírito Santo na sua vida, que é selado com o Espírito Santo, tem esta fé, que é muito maior do que uma fé sobrenatural, que uma fé de religiosidade. Não, é uma fé que vai além disso. É uma fé que é um estilo de vida. E eu quero te dizer como é que você vai aplicar a sua fé. A fé ela se aplica de 3 modos, que é crendo, falando e agradecendo. Crer é quando você imagina, tem um pensamento daquilo que você deseja, e aí você cria a cena imaginária na tua mente, e a partir daquele momento você começa a confessar que aquilo já é real. Que com a tua boca tu começa a confessar que aquilo já é real. E começa a agradecer pelo que Deus já te entregou no mundo espiritual. E agora isso vai se tornar realidade no mundo físico. Você não precisa mais estar com aquela preocupação no coração. Você descansa no Senhor. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que a fé ela não é um sentimento. Porque segundo o livro de Romanos, capítulo 4, versículo 16 ao 22, diz que Abraão ele foi contra os seus próprios sentimentos. Então a fé é uma decisão ativa em relação a um determinado assunto. Não espere sentir a fé, porque a fé não é um sentimento, você não vai sentir. Você vai viver, sabe, isso dentro de você. E existe também uma diferença entre fé e esperança. Porque a fé é algo que eu desejo e quero viver. E a esperança, ela não depende da minha fé para existir. Quer ver um exemplo? Por exemplo, a volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo ela não depende da minha fé para Jesus voltar. Jesus vai voltar e ele vem buscar a sua igreja. Então, é a esperança, porque é algo que vai acontecer no futuro e não depende da minha fé. E ela não é para o meu hoje, ela é para o meu futuro. A esperança é para o meu futuro, mas a fé é para algo que eu tenho que viver hoje. Por outro lado, aquilo que depende da fé somente acontecerá se for exercitado. Jesus ele não disse assim no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 11, 14, ele não disse para você, crede que receberás. Não. Nem disse, espere receber. Ele disse assim, crede que recebeste. Percebe que o recebeste, esse verbo está no passado. Então a promessa já é uma realidade. Não é algo que se espera. Já aconteceu. Agora existe um inimigo da fé. O grande inimigo da fé se chama dúvida e medo, que são sentimentos que anulam a fé. O medo já está na natureza do homem, já é da natureza humana. O medo ele é uma porta para o diabo, tanto que no livro de Jó, Jó declara que aquilo que ele temia aconteceu. Você pode ver isso lá no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. O medo é uma fé negativa, é a resposta de um coração que não crê. É a incredulidade. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 16, que diz: quem tem dúvida é como as ondas do mar, que o vento vem, leva de um lado para o outro. Quer dizer, não tem uma sustentabilidade. Ele não é fixo, ele não tem, sabe, solidez. Por quê? Porque ele oscila naquilo que ele acredita. O medo ele transforma o que é santo em profano, ele afunda a fé e ele é um alimento e um alicerce para a mentira.
E Deus ele não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de ousadia. Quero deixar aqui para vocês 2 textos bíblicos relacionados à fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que os buscam. Agora, o outro versículo que eu queria que você lesse é o capítulo 1 de Hebreus. Pode ler ele todinho, porque lá vai mostrar que pessoas comuns, pessoas que não eram ninguém, foram pessoas extraordinárias que alcançaram e conquistaram, que deixaram seus nomes escritos na Bíblia, pelos grandes feitos que fizeram devido ao poder da fé. Se você gostou desta mensagem, isso contribuiu para o teu amadurecimento, para a tua evolução, para o teu conhecimento, compartilha, te inscreve no canal, porque virão novos vídeos, porque nós estamos com uma série do discipulado, que são 20 temas, e você vai ser notificado, você vai receber uma notificação de que está chegando aí um novo vídeo. Então te inscreve no canal, um grande abraço no teu coração e fica com Deus.